Agora sim. Baixa um pouquinho, João. Graça e paz, irmãos. Você tem algo para agradecer ao Senhor? Essa pergunta já foi feita, mas eu quero reforçá-la. Salmo 92, 1 diz: ação de graças. E ele vai dizer, né? É bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É bom agradecer ao Senhor. Você quer contar? Você quer falar o que você tem para agradecer a Deus? Esse arrisca? Povo tímido. Precisa voltar uma. Opa, vem. Ah, a Edna é corajosa. Esse paz, irmãos. Amém. Ah, vamos a fazer uma oração para que Deus me ajude a falar O Mário ajuda. português. Não, é, bueno, vocês sabem, eu tenho mais ou menos um ano com vocês e mais. E alguns conhecem minha história. Um pouco, ah, ou, conhecem minha história, mas eu quero lembrar um pouquinho, porque também tem gente nova aqui, sabem. O ano passado eu estava. Não, neste ano foi quase todo 2022. Eu estava com muito problema de saúde. E no mês de dezembro do ano passado, 2020, é, esse ano terminou mal, errado para mim, ou seja, porque o médico falou para nós que eu estava com mioma, dois miomas e também estava com um quiste no ovário. Então, não tinha nenhuma possibilidade para ter filhos. Tinha que fazer a operação primeiro, porque os miomas estavam dentro do útero. Então, eu não sei se foi pela notícia, não sei, se foi psicológico, não sei, mas aconteceu que no mês de janeiro, fevereiro, todo fue como perdiendo, ¿sabe? Como aconteciendo coisas, síntomas. Eh, Comecei a ficar pior. Eh, Muito doente, muito doente. Mas comecei a orar, a gente também na congregação, bastante por nós. Eu lembro. E dou muitas graças a vocês. Bueno, essa canção, eu estava falando para a avó, ele mudou minha história. E isso, o que ninguém podia imaginar, isso foi o que fiz Deus. Porque no mês de julho, eu fiz, não, eu fiz outra ultrassom. Então, nesse ultrassom, apareceram os miomas, dois. Mas já não estavam dentro do útero, sino fora. E o Kister já não estava. É, a doctora falou para mim, não, é que outro ultrassom do dezembro é um ultrassom errado. Mas nós sabemos que Deus fez algo. Deus fez o milagre. Então ela falou, não, você pode ficar grávida e depois que fica grávida, nós podemos fazer a operação para você. Mas não tem nenhum impedimento de ficar grávida, porque aqui não tem mioma, não. Pero a doutora, mas no mês de março, eu também estava botando coisas como gordurinha e as mulheres sabem mais do que estou falando. Então, ela nem ouviu nada. Está errado. Então, não tem nenhum impedimento. Eu vou marcar para você, para que você consiga agendamento, para poder fazer, procurar seu filho e depois. Bom, agora, para mim foi mais complicado isso do agendamento e tudo, porque eu estava também procurando emprego
E no mês de outubro, bueno, comecei a trabalhar. Então, falei para mim, assim, pensando, ai, bueno, então vou a reunir um pouquinho de dinheirinho, então, para ficar mais preparada quando tenha agendamento para comprar todo o medicamento. Mas Deus tinha outro plano, irmãos meus, porque eu estou grávida. Eu acho que Deus está olhando assim. Esta mulher não sabe nem o que está falando. Quer ajudar-me a mim? Eu sou Deus. Não, aqui tá. Senta-te. Vamos dar um aplauso ao nosso Deus. A gente não está perdendo tempo aqui. Nós estamos servindo um Deus real. Amém. Ai, olha. Deus é bom. Amém. Mas, vem aí, Elias. Vamos se preparando aí. Quem não percebeu, o Mário está ficando com o cabelo mais branco. Pastor, irmãos, eu vim aqui pedir para Deus cuidar bem da minha mãe, que está muito difícil sem ela. Vamos orar por isso, Elias. Mais alguém? Mais algum corajoso, corajosa? Então, tá bom. Na nossa família, que esse ano foi um ano de bastante turbulência na nossa família, bastante doença, mas Deus tem nos fortalecido, né, e tem feito milagres. A gente tem visto milagres também acontecendo. E eu quero agradecer hoje a vida do meu filho, né, por ele estar ali junto com a gente vendo e Deus realmente operando milagres. Hoje eu só tenho que agradecer realmente a vida dele. Muito obrigada mesmo. Amém. Não tem como, né? Mas é até difícil começar, mas eu agora, sentada ali, né, pensando, além, né, sempre louvo a Deus todo momento pela vida dele, mas eu também louvo a Deus pela vida da Samira, sabia? Deus usou ela de uma tal forma no hospital que no dia que ele passou mal, né, que ele estava bem mal mesmo, que foi o dia que foi na sexta-feira, quando ele começou a vomitar muito, né, e todo mundo correndo atrás, não sei o quê, vendo isso e aquilo, mas ninguém fazia nada no final das contas. E a Samira chegou para visitar ele. Ela, além de não ir, ela ficou lá 5 segundos. Ela sentou, começou a olhar, ele passando mal, ele vomitava. Né? Nesse momento ele já estava com o abdômen estendido, vomitando verde, um negócio com um odor horrível, horrível. Né? Ele já tinha operado do câncer, ele retirou o câncer, ele havia melhorado, ele estava bem em casa, começou a passar mal, voltou para o hospital. E nesse meio tempo que ele começou a passar mal, a Samira passou lá e de repente ela sumiu. Ela falou, eu vou embora. Eu falei, tá bom. Mas daqui a pouco eu começo a ouvir uma voz assim meio alta no corredor. Eu falei, é a Samira. Eu falei, aonde que ela foi? E eu preocupada com ele, que ele vomitando e olhando no corredor e ela falando lá não sei o quê. Tá. Daqui a pouquinho que ela foi embora, ela voltou. Aí veio o médico, veio várias pessoas, né, atrás dela. E eles tiveram que colocar novamente o dreno para retirar o líquido que estava no abdômen. E nesse momento ele já tinha broncoaspirado. Ele já estava mal. Dava para perceber que ele tinha mudado por completo naquele momento. E foi a hora que ela começou a brigar lá no hospital. Brigar com eles, falando assim, chama o médico, ele não está bem, a saturação dele tinha chegado a 59, ele já nem respondia direito, né? E o enfermeiro olhando para cá, olhando para lá. Isso que o médico veio, já era umas 4 e poucas, 5 horas da tarde. Foi quando ele falou, vou internar ele no CTI. Eu não sei, geralmente ele não sabia o que estava fazendo. Ele falou assim, eu vou internar ele no CTI amanhã de manhã e a gente faz uma tomografia e a gente vê. Isso era sexta-feira. Mas a gente vê o poder da oração, porque isso durou nem 20 minutos. Ele voltou. Ele voltou e falou assim para mim, essa foi a palavra dele e eu não esqueço nunca mais. Eu não vou dormir, Ana. Eu não vou dormir, eu vou colocar ele hoje no CTI.
E eu vi que foi a mão de Deus ali, porque o médico se preocupar a esse ponto, gente, a gente sabe muito bem que eles não têm nem tempo para se preocupar assim. Não é nem que eles não queiram, mas que eles não têm tempo né, com um paciente. E ele, Ana Paula, eu não vou dormir. Eu vou levar ele agora para o CTI, já vou fazer a tomografia. Ele já estava mal, e a Mariana estava comigo lá. Ele falou, vou internar ele. E a gente, lá no CTI tem médico 24 horas, aqui não vai ter. Então eu fico mais tranquila. E foi. Então, no final das contas, era 11 horas a hora que eu consegui colocar ele no CTI, depois da tomografia. E por volta da meia-noite, me ligaram. Tive que ligar para o João, tadinho, porque eu não conseguia nem falar coisa com coisa, porque me ligaram correndo que era para ir para o CTI. O médico queria falar comigo. Aquilo me perdeu o mundo. Morreu. Porque para que eles vão querer falar comigo já que ele está no CTI? Meia-noite, eu falei, para que eles vão me chamar? E ainda pediu para falar se tinha alguém para ir comigo. Eu falei, por quê, né? Sinceramente, naquele momento, eu não conseguia nem andar. Eu perdi as pernas, perdi. Falei, o que eu vou fazer? Tem, meus filhos têm, mas ele é tudo para mim. Então, eu não sei. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. E eu só falava, Senhor, eu preciso dele. Sei que eu tenho outras pessoas comigo, mas eu preciso dele. E era a única minha oração. Seja o que for que esteja acontecendo, eu sei que o Senhor pode fazer o milagre e retornar isso tudo. E cheguei lá, ele tinha sido levado para cirurgia, abriram ele novamente, né? Aí viram que tinha infecção, ele estava todo infeccionado por dentro, tiveram que entubar, porque devido à broncoaspiração ele estava com a pneumonia gravíssima. E nisso a enfermeira já falou para mim, olha, se prepara porque ele vai voltar entubado e a partir daí, sim, né? Aí eu comecei a chorar, ela até ficou comigo do lado ali, ela falou assim, não, mas fica tranquilo, o doutor Pedro é bom, né? Ele está com outro cirurgião que ele chamou, mas só se prepara, porque é uma cirurgia em cima da outra, né? E como ele está com essa pneumonia, a gente não sabe. Mas, gente, aqueles 8 dias que ele ficou lá entubado, que ele ficou no CTI, todo dia, eu tinha certeza que ele ia melhorar. Sabe quando você tem certeza? Eu chegava lá, via aquele negócio, sabe, aquele barulhinho horrível, né, das máquinas, ele entubado, ele não ouvia, não falava, e eu ficava lá esperando o médico, né, ele falava, a gente está esperando, né, ó, a gente fez isso, a gente fez aquilo, mas eu não sei. Mas o Senhor, eu falava, não, Deus sabe, ele está usando a medicação, ele está usando o Senhor. Eu falei com o médico isso, ele falou, mas ele vai melhorar, ele é forte. Eu falei, não, isso eu tenho certeza. Aí, de novo, entra quem? Samira. Samira entrou lá, né? E aí, no outro dia que eu voltei, o médico falou assim, olha, a gente trocou medicação. E aí eu tinha falado com ela, e ela falou assim, olha, eu falei com ele que essa medicação era fraca. E no outro dia o médico tinha trocado a medicação. Aí eu falei, é Deus, não é? Porque médico vai ficar ouvindo os outros assim. Ele trocou a medicação e realmente daquele dia em diante ele foi melhorando. Foi melhorando a saturação, foi melhorando a pressão. E eu falava com ele, eu deixava ele ouvindo as orações que vocês mandavam, né? Colocava no ouvido dele. A enfermeira sempre liberou para mim deixar ele ouvir as orações, né? Botava lá no ouvidinho dele, ele se mexia. Ele não lembra disso, né? 8 dias que ele não lembra de nada. Mas foram os 8 dias piores da minha vida, mas os 8 dias que eu mais vi a mão de Deus, sabe, funcionando. E vi, né, quanto a oração é importante, gente. Quanto, por mais que às vezes vocês não estavam do meu ladinho, eu sentia, eu percebia. Eu voltava, sabe, da CTI para a escola, tinha que trabalhar, né, tinha que trabalhar com os meus pequenininhos lá, e eles vinham, me abraçavam, eu falei, Deus, né? Eu ainda me lembro até hoje, tinha criança, semana passada, gente, criança de 4 anos, me perguntando, seu marido melhorou? Aí eu abraçava, eu nem conseguia responder. Vinha outra assim, ele vai ficar bom, tá, prof? Ele vai ficar bom. Eu falei, não, eu tenho certeza. Eles me mandaram, sabe, o tempo que eu fiquei no hospital, me mandaram orações deles, né, dentro da sala, durante o sono. E, então, é uma junção que a gente vê Deus nas coisas, sabe? E mais do que nós, a gente se apega a Ele, sabe que Ele está junto com a gente, né? Às vezes a gente fala, ai, mas Deus não está falando. Tá, se Ele não fala é porque Ele está agindo. Né? E a gente tem que aprender a ouvir, aprender a se colocar à disposição.
sabe? Apesar das coisas que acontecem em volta, Deus está agindo, sabe? A gente não pode perder a esperança, a gente não pode, sabe? Não pode perder a esperança por nada, nem por um câncer, nem por um resfriado, muito menos por um filho, né? A gente pode com eles, sabe? E eles, os milagres vão acontecendo na medida que Deus permite. A gente não sabe, ainda tem muita coisa para ele fazer, né? A gente sabe que ainda tem coisas para ser feita, né? A radioterapia vai ter que fazer, mas eu já tenho certeza que já está curado. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que é só mais uma etapa, né? Ele está se fortalecendo, tem melhorado, né? Então, eu não tenho nem o que falar. Esse ano eu sou obrigada a não pedir nada, sabe? Eu nem posso pedir nada para Deus, nem nada mesmo, porque Ele já me deu tudo que eu precisava, né? Então, eu agradeço mesmo a vocês, tá? De coração, porque eu pude sentir o carinho, a proteção, através das orações que vocês fizeram, tá? Eu já falei demais, já. Amém. Mais alguém? Eu quero agradecer também. Quero agradecer, como a Paula já falou. Eu penso até que Deus deu mais uma oportunidade, né? E eu acho que eu dormi 8 dias porque eu estava muito cansado. Mas a gente precisa ver o lado bom em tudo, né? Eu queria perder peso, perdi 15 quilos. Recuperei 8, chega. 7 eu vou deixar para fora. Mas eu quero agradecer por isso, né? Deus foi bom. Deus é bom o tempo todo. E agradecer também a Deus que pude terminar a faculdade de psicologia. Essa foi uma preocupação. Eu estava lá no hospital perturbando o juízo da coordenadora. Eu falei, como é que vai ficar a minha situação? Porque eu não sei se eu volto mais à faculdade esse ano. Era finalzinho de outubro. Ela falou, não se preocupa, teu caso está resolvido. Mas a Paula via lá que eu me preocupava, daqui a pouco eu mandava de novo a mensagem. Mas terminei, graças a Deus. Deus tem aí a cada dia se mostrado bondoso, né, diante de toda essa luta. Né, e como eu falei tempo atrás, a gente vê isso como uma luta espiritual. Né, porque, como o médico disse, olha, o que você teve não tem nada a ver com a cirurgia. Não tem nada a ver. Como o outro médico disse, você foi atropelado por uma carreta, né, diante de tudo que você passou. Mas é dia mesmo de agradecer, irmãos. Nosso último culto do ano. A gente precisa agradecer a Deus pelo que Ele tem feito e pelo cuidado dele sobre as nossas vidas. Agradeça sempre. Hoje lá na CRN, né, o escritório de Paulo, a gente fez o último culto do ano e eu falei sobre isso para os funcionários, né, que eles agradecerem aquilo que Deus fez durante esse ano, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, mas serem gratos. Serem gratos sempre, porque gratidão nos aproxima das pessoas e nos aproxima também das bênçãos. Quando a gente é grato. Precisa ser grato sempre. Mesmo quando a gente olha assim, não está dando certo. Às vezes a gente acha que não está dando certo. Por vezes não, sempre Deus está nos livrando de coisas piores. E por isso eu queria orar. Vai ser difícil pregar agora, mas eu queria orar. E aí na sua oração, eu sei que você não veio aqui, mas agradeça aí a Deus, a tudo que Deus fez na sua vida durante 2022. E creia, 2023 vai ser também um ano de muitas bênçãos, muitas lutas, mas Deus está com a gente em todos esses momentos, das bênçãos e das lutas. Vamos orar. Pai, queremos te ser gratos pela tua bondade, pela tua misericórdia, que nesse ano se renovou por muitas e muitas vezes. E por isso não somos consumidos, como disse o profeta. As tuas misericórdias se renovam a cada amanhecer. E te agradecemos, ó Deus, por cura, por livramento, por gravidez. Te agradecemos, ó Deus, por conforto que o Senhor traz. Te agradecemos pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas, pela tua igreja, ó Deus, que tem resistido aos ataques
do inimigo. E, Senhor, se ele tem atacado é porque o Senhor tem grandes planos para essa igreja. Porque ele não mexeria com uma igreja que não afetasse as artimanhas dele. Mas, Senhor, isso então serve de motivação para a gente continuar. Pois se ele tem se incomodado é porque a gente está fazendo a tua vontade. Estamos buscando o teu reino. Por isso, fortaleça a tua igreja para esse próximo ano. E que seja um ano, ó Deus, de mais pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Seja um ano, ó Deus, dos teus filhos que aqui estão reunidos, aqueles que estão em viagem, aqueles que não puderam vir hoje devido ao trabalho, possam te conhecer ainda mais e conhecer o teu poder e a tua palavra. Peço também, ó Deus, como o teu filho Elias acabou de pedir, que o Senhor conforte o coração dele, ó Deus. A partida da irmã ainda está muito recente. Então, que o Senhor conforte o coração dele, das suas irmãs, de todos os seus familiares. E que, Senhor, ele sempre lembre que ela está hoje na casa do Pai e um dia nos encontraremos com ela. Abençoe também, Senhor, a tua filha, a irmã Mazé, que acabou há poucos dias de perder o seu irmão. Ó Pai querido, que o Senhor a visite a cada dia e traga conforto. Mas, Senhor, queremos continuar também te agradecendo. Agradecendo por esse último culto do ano, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui. E que seja, Senhor, não só um último culto do ano, porque, Senhor, um culto aqui, nesse local. Pois o nosso culto não termina aqui, o nosso culto é diário, nosso culto é cada segundo. E como disse o apóstolo Paulo, a nossa oração é sem cessar. E agora, Pai, fale conosco através da tua palavra, assim como o Senhor já falou através desses testemunhos e das músicas que cantamos. Assim que oro e agradeço a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a abrir em Gênesis, capítulo 12, verso 1. Eu não vou falar de gratidão, vou falar de escolhas. Mas a gente precisava fazer um momento de gratidão. Gênesis, capítulo 12, verso 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. O Senhor aplique aí na sua vida a palavra dele. Irmãos, fazer escolha não é fácil. Escolher tem hora que é muito complicado. Por exemplo, ir numa loja já comprar uma roupa é difícil para escolher. Às vezes você até sai assim já com algo em mente, mas na hora que chega lá, e parece que para as mulheres isso é um pouco mais complicado, né? Escolher a roupa que vai comprar, o sapato ou a sandália que vai usar. E o homem parece que é um pouco mais prático, às vezes ele nem experimenta, nem vai lá no provador e chega em casa e reclama que ficou apertado, ficou grande, né? A gente não vai no provador, isso que acontece. E a mulher ainda fica no ouvido, já vai provar? Não, e aqui serve. Escolher não é fácil. Escolher um produto, escolher para quem aí já está pensando na faculdade, né? Os meninos aí, o ano que vem estão indo para a faculdade. Ano que vem não, né? Ano que vem começam a pensar no vestibular. Escolher uma profissão, e a gente aprende na psicologia que a gente vê isso aí como algo muito cruel para um jovem de 17 anos escolher uma profissão para toda a vida. Gente, só tem 17 anos. E quanto é essa toda a vida? Mas aí precisa tomar uma decisão, ele precisa escolher. Escolher as escolhas que a gente faz, que a gente se arrepende, escolha que tomamos, que nos arrependemos, escolhas erradas, porque a gente escolheu no impulso. A escolha foi assim, vou fazer. Depois se arrepende. A escolha é porque nós não ouvimos conselhos, a gente não foi perguntar aqui ou acolá para saber se aquela escolha seria uma boa escolha, a gente não ouve os conselhos, ou conselhos errados, conselhos que nos deram e que não eram bons. Escolher não é fácil. Escolher uma roupa e a gente se lamentar depois ainda não, é uma escolha que não afeta muito a nossa vida.
Comprar uma roupa e não gostou, não afeta tanto, afeta talvez o bolso, porque se ele comprou errado, vai ter que pagar. Pode dar para alguém. Mas não afeta tanto a sua vida assim. Mas tem escolhas que afetam a sua vida e afetam a vida do outro também, e pode afetar para o resto da vida. A gente faz escolhas, muitas vezes, de forma consciente, como o exemplo da roupa. Você sai daqui para ir comprar roupa. Você está consciente do que você quer fazer. A gente também faz escolhas inconscientes. Escolhas que, de repente, por influência, você fez, mas nem pensou. Nem refletiu muito na escolha. A gente sofre essas influências. Influência externa, influência da sociedade, da cultura, influência das crenças, influências da política. Nós que temos uma religião, influência da religião, nós fazemos escolhas. Social. Você nunca tomou uma decisão de fazer uma escolha, uma compra, por exemplo, por causa de propaganda? Por causa de alguém que tem algo ali? Já ouvi pessoas trocarem de carro, ouvi pessoas já falando, troquei de carro, que eu não posso ficar para trás, né? O colega trocou o carro. E aí se endividou. E agiu no impulso. Não parou para pensar. As escolhas, elas nos definem, e as escolhas definem também o nosso destino. Escolhas sérias. E se a gente não escolhe com sabedoria agora, no presente, a gente pode colher algumas coisas que nós não gostaríamos de colher no futuro. Já fez escolhas que você se arrependeu? Já fez escolhas que te trouxeram prejuízo? Sejam elas financeiros quanto emocionais. Os prejuízos financeiros, eles são um pouco mais fáceis de resolver do que os prejuízos emocionais. E os prejuízos emocionais podem acarretar outros problemas. Escolhas, elas precisam não ser tomadas de qualquer jeito. E Abraão vai nos ensinar, ou pelo menos podemos perceber os cuidados e o que nós precisamos fazer para tomar essas escolhas. Abraão, esse texto que nós lemos é bem conhecido, ele está sendo convidado por Deus, sendo chamado por Deus para uma missão, para ir para um lugar que ele não sabe aonde é, não faz a menor ideia qual caminho tem que tomar. Eu só disse, olha, sai da tua casa, sai do meio dos teus parentes, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Interessante que a gente não vê Abraão falar, tá, Deus, legal, mas é aonde? Qual é a rota? Qual é o caminho? Muitos de nós, eu me incluo, eu perguntaria para Deus, tá, Deus, mas cadê o mapa? Onde é esse caminho? O texto diz que Abraão sai. Ele toma uma decisão difícil, que ia resultar em bênçãos, como nós já conhecemos. E Abraão já começa nos ensinando, nos mostrando que escolhas exigem de nós fé. Escolhas vão exigir de você fé. 2023, provavelmente você vai ter que tomar decisões, escolhas, e vai exigir de você muita fé. Assim como foi 2022. O verso 1 a 4, estou em Gênesis 12 ainda, diz assim, então, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. O autor de Hebreus, ele vai frisar ainda mais essa fé de Abraão. Ele vai dizer o seguinte, Hebreus 11, 8 e 9. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou numa terra, a terra da promessa,
como terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, Abraão obedeceu sem questionar. Abraão seguiu aquilo que Deus havia lhe ordenado. Alguns comentaristas bíblicos dizem que Abraão já estava meio cansado da idolatria entre o seu povo, ali na casa do seu pai, em Harã. E quando Deus faz esse convite, foi uma motivação para ele ir embora. Assim dizem os comentaristas. Mas o que a gente percebe é que Abraão tinha fé. E uma fé aventureira. Foi para uma aventura. Pois, como disse, ele ouve o chamado de Deus, ele deixa a sua casa, deixa a sua família, deixa seus negócios ali, deixa tudo ali, tudo que havia construído, e vai. E segue caminho pela fé. Para um desconhecido. Você tem coragem de ir para um lugar que Deus está te dizendo, vai, mas você nem sabe que lugar é esse? Abraão nos mostra, quando Deus ordena, a gente tem que obedecer. Certa vez Jesus também convidou alguns homens chegaram até ele, se oferecendo, porém eles não deram tanto ouvidos a Jesus para o chamado. Está lá em Lucas, capítulo 57 a 62, depois você pode estar lendo. Alguns homens diziam, Senhor, deixa eu enterrar meu pai, depois eu te sigo. E só para você entender, quando Jesus disse, deixa os mortos enterrarem seus mortos, Jesus não está sendo duro e nem insensível ali. Não é porque ele não poderia ir lá fazer o velório do pai, mas o pai dele estava vivo ainda. A ideia da resposta desse homem para Jesus é, Senhor, espera meu pai partir, que aí eu te sigo. São desculpas dadas. O que Jesus está mostrando em Lucas 9 é que quando ele faz o convite, não tem como colocar as desculpas no meio, não pode. Se nós queremos seguir a Jesus, a gente precisa ir pela fé. Às vezes a gente já tem essa escolha com Jesus, a gente vem na igreja, a gente passou 2022 adorando a Deus, mas será que realmente essa escolha minha tem sido uma escolha de fé ao ponto de deixar a minha zona de conforto, como daqui a pouco eu vou falar? Será que realmente eu tenho assim adorado a Deus, servido a Deus, com essa fé de estar disposto a ouvir o que Ele está dizendo para mim e fazer? Ou simplesmente tem sido uma escolha de viver do meu jeito, uma pequena fé e uma fé flácida ainda, devagar, que não faz diferença na vida de ninguém? É interessante que Deus, quando chama Abraão, Deus ainda vai dizer, eu vou fazer do teu nome um nome famoso. E você, através de você, todas as nações vão ser abençoadas. Porque ele deu ouvidos ao chamado de Deus. E quando a gente percebe esse convite de Deus para Abraão, e ele primeiro assume o convite com fé, a gente percebe também que escolhas exigem riscos da gente. Muitas escolhas vão exigir de você e de mim riscos que a gente precisa assumir. Abraão, ele deixou a zona de conforto dele. Ele estava bem situado, ele estava bem com a sua família, com aquela situação que ele conhecia, mas ele ouve o chamado de Deus, ele não olha para trás, ele segue caminho, ele não lamenta. A maioria da gente, de nós, a gente vive uma situação de preocupação. A gente pensa na nossa segurança, e não está errado. Não está errado. A gente se preocupa. O problema é quando a preocupação passa da fé. O problema é quando a fé que eu digo que tenho está abaixo das preocupações e a gente começa a mostrar para nós mesmos que Deus não é tão Deus assim. A fé que não envolve risco não é fé. A fé que só age naquilo que dá para ver não é fé. Porque a fé, já disse o autor de Hebreus, que é justamente naquilo que eu não vejo.
Porque aquilo que eu vejo não é fé. Que eu já estou vendo, está ali. Eu não consigo despreender de fé sendo aquilo que é Deus que vai agir e vai exigir algumas vezes risco de mim. Algumas vezes será necessário para a vida cristã, para o reino. E nesse caminho da fé, Deus, quando faz o convite, a gente precisa entender que vai ter riscos, vai ter problemas, vai ter dificuldades. Vai haver momentos que a gente vai olhar e humanamente vai dizer, não tem jeito. Humanamente não chega, as contas não fecham. E eu acho interessante, principalmente nesse tempo que eu já tenho de igreja, agora em 2023, só de ministério pastoral, de consagrado, faço 20 anos, que teoricamente já é muito mais do que isso, mas consagrar 20 anos, nesse tempo de igreja, desde os 17 anos, eu nunca vi conta de igreja fechar. Ali você fala assim, sobrou, mas nunca vi a igreja devendo. Nunca vi a igreja padecendo. Porque humanamente a gente não consegue explicar, mas a gente sabe que é Deus. Então, o que é a fé? A fé é deixar Deus trabalhar e sabendo que, para mim, humanamente, envolve risco. Eu me lembro que, quando nós recebemos o convite para vir para o Paraná, em 2003, primeiro momento tinha dito sim, estava empolgado, lembra? A gente vai para um estado diferente. A Paula aprendeu até a fazer cachecol, porque falar que aqui é frio. Não, e para onde a gente foi depois era bem mais quente que aqui. E aí a gente, empolgado, início de 2003, coloquei diante de Deus algumas questões para confirmar, Deus honrou. Em novembro de 2003, no dia da minha consagração ao ministério pastoral, eu disse para o meu pastor, avisar o pastor aqui do Paraná que eu não viria mais. E eu disse, não, eu não vou porque aqui o ministério de jovens está muito bom. Nós tínhamos, no ministério com os jovens, na igreja que eu era o pastor de jovens, nós tínhamos 80 jovens e adolescentes. Está muito bom. Eu acho que é minhas emoções, não é Deus me mandando ir para o Paraná. Tinha um bom emprego. Alguns já conhecem a história. Em 2003 eu ganhava R$690. Bota aí as contas aí, bota isso para hoje. Um bom salário. Falei, não é Deus não, sou eu. E eu lembro que um pastor já falecido, muito amigo meu, bateu no meu ombro e disse o seguinte, por que você não vai para o Paraná? Aí eu expliquei tudo isso que eu falei para os irmãos, ele olhou para mim e disse assim, não espera Deus acabar com o teu ministério e para você ouvir a voz dele. Disse para Paula assim, nossa, o pastor Daniel me jogou uma praga. Que horror, no dia da minha consagração, um dia feliz para mim. 2004 foi um ano terrível. Um ano horrível. Primeiro fui mandado embora da empresa que eu tinha um bom salário. A empresa não ia trabalhar mais, era uma empresa de São Paulo. Fui trabalhar de servente de obra disso. Saí do escritório com ar-condicionado. Trabalhar de servente de obra com meu pai quando tinha serviço, não era carteira assinada. O Ministério de Jovem e Adolescente começou a aparecer problemas que nunca tinha aparecido. E aí eu disse para Paula, a gente está em pecado. Em 2004 recebi o convite, novamente, e dessa vez eu obedeci, lógico. 2005, 7 de janeiro de 2005, nós embarcamos e chegamos em Andirá. E, irmãos já sabem, né? Vai fazer 18 anos aqui no Paraná. Mas a gente teve medo. Deus nos chama para uma terra desconhecida. Conheci o Rio de Janeiro, conheci a cidade que eu estava. Agora, Paraná, cultura totalmente diferente. Carioca gosta de brincar. A primeira brincadeira que eu fiz com o mecânico, ele olhou para mim com a cara feia.
Falei, gente, o povo não brinca. Eu cumprimentava as vizinhas, né? A gente saía, cumprimentava, porque pastor tem que cumprimentar todo mundo. E eu falava assim com a Paula, nossa, as mulheres não cumprimentam a gente aqui. E fui conversar, reclamar com os irmãos da igreja, falou, me explica, as mulheres não cumprimentam a gente, só os homens. Falam, não, aqui mulher não cumprimenta homem assim não, pastor. Falei, é? Eu vou passar por essa educação agora com os vizinhos, depois vai falar que pastor metido. Cultura totalmente diferente. A gente foi no mercado procurar o que era mistura. Porque a gente ouviu os irmãos da igreja dizendo, nossa, vamos lá em casa, pastor, comer uma mistura, uma mistura, uma mistura. A gente foi no mercado, falou, vamos saber o que é essa mistura. Ninguém explicava para a gente o que era mistura. Edícula. O que é edícula? Cultura diferente, mas a gente obedeceu à voz de Deus. A segunda vez, mas a gente obedeceu. Exigiu da gente risco, porque se não desse certo. Se a gente chegasse em Andirá e um mês depois a igreja olhasse e dissesse assim, pastor, a gente não gostou da tua cara. Esse teu sotaque chiado aí, não dá. Como é que a gente volta para Teresópolis? 1.200 quilômetros de distância. Riscos. Quando se trata de reino, irmãos, a gente tem que entender que vai ter risco. Mas eu não quero desanimar você, para que em 2023 você, quando a gente trouxer aqui um desafio, você, não, pastor, se eu disse que vai ter risco, eu não estou pronto. Porque escolhas nem sempre vão ser fáceis. Nem sempre vão ser fáceis. Olha aí Gênesis 22, passa aí as folhas da tua Bíblia, verso de 1 a 3. Passando algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova e disse-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto, um dos momentos que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe dito. Irmãos, escolhas não são fáceis. Imagine a cabeça de Abraão naquele momento. Deus manda ele sair da terra dele e disse que ele vai ser uma grande nação. A esposa não pode ter filho, é estéril, ele tem 75 anos. Mas ele não questiona. Deus, em um milagre, lhe concede um filho. Sara se torna jovem, né? Porque deve ter acontecido alguma coisa nesse sentido, porque para ela ter tido filho já idosa, alguma coisa aconteceu no organismo dela. Para o homem é mais fácil. Enquanto está vivo, ele gera filho. Para a mulher, não. E agora Deus deu Isaque. E diz assim, agora, Abraão, eu quero Isaque. Não questiona, mas toma uma decisão que não é nada fácil. E sobe aquele monte, eu fico imaginando ele subir naquele monte, e na hora de descer tem que explicar para Sara, e Sara fala, cadê Isaque? Ah, eu matei ele lá no Monte Moriá. Eu enterrei por lá mesmo. E abrindo um parênteses aqui, Isaque representa você e a mim. A gente já conhece a história, né? O cordeiro que Deus deu ali para o sacrifício representa Jesus Cristo que trocou de lugar com você e comigo. Abraão tomou a escolha, porque Deus está querendo mostrar para Abraão o seguinte, nas tuas escolhas, Abraão, agora eu preciso saber, você ama mais o teu filho ou a mim? Quem você ama mais? E a gente sabe que Abraão não precisou sacrificar seu filho, Deus lhe concedeu um cordeiro naquele momento, e lá nos versos 7 a 8, estou em Gênesis 22 ainda, diz que Isaque disse a seu pai, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas estão aqui, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro do holocausto?
Eu quero destacar a resposta de Abraão para você. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Irmãos, por que Abraão assumiu o risco da escolha, mesmo não sendo fácil? Porque a motivação da fé de Abraão está na resposta dele para o filho. Deus vai conceder, Deus vai dar o cordeiro. Ele sabia que se Deus está lhe convidando para algo tão difícil, Deus vai suprir a necessidade. É que a fé que está na mente de Abraão é como se Abraão dissesse o seguinte para ele mesmo. Ele está respondendo o filho, mas dissesse para ele mesmo: se Deus me trouxe até aqui, Ele vai prover o necessário. E não é possível que Deus me dá um filho, faz esse milagre todo, eu com 99 anos, Sara deve ter ficado lindona, não sei, o texto não entra em detalhes, rejuvenesceu, ou o útero dela, não sei. Quando a gente chegar no céu, há algumas perguntas que a gente tem que fazer para Deus, para a gente entender algumas coisas. Não é possível, Deus, se eu me trazer aqui, agora me tirar o meu filho. Então, não, Deus vai prover o necessário. Irmãos, o que isso ensina para a gente, principalmente como, de forma pessoal e também como igreja? É que quando a gente assume riscos, pensando no reino, quando a gente pensa em algo para abençoar vidas, mesmo que não seja fácil, Deus vai prover o necessário. A gente vai olhar assim e falar: isso aqui não fecha a conta. 1 mais 1 está igual a 4. Não está fechando a conta, mas Deus vai prover o necessário. Deus vai mandar um jeito. E aí a gente pode pedir para Deus sinais. É bom até a gente orar bastante, como já foi ter comentado aqui sobre oração, para que não sejam as nossas emoções. Como eu disse, em 2013 eu me enganei, minhas emoções me enganaram. A gente passou dificuldade. Lembro que final de 2003, 2004, a gente não tinha dinheiro nem para uma ceia de Natal. Nossa carne de Natal foi pé e pescoço de galinha que a gente ganhou. A Paula fez lá um ensopado, foi o que a gente teve. Minhas emoções me enganaram. Então, ore, peça a Deus para te mostrar o que fazer. Porque, às vezes, a gente não percebe a ação de Deus, ou a gente fica ali tão melindroso. Não, Deus não está mandando. Sabe, quando a gente percebe que é Deus que está no negócio, as portas começam a se abrir, a gente não entende. Porém, quando são as emoções, eu me lembro muito bem de pessoas, eu cheguei até a aconselhar e dizer: não vai por esse caminho. E a pessoa batia no peito e disse assim: é Deus que está me mandando, pastor. Eu falei: então tá bom, porque botou Deus no negócio, eu não vou ficar brigando com Deus, né? E não passou muito tempo, a pessoa começou a reclamar, começou a padecer, e aí eu pensava: mas não era Deus que chamou? Porque até onde eu sei, quando Deus chama, as coisas vão acontecendo. Mas era a emoção, não foi Deus. Quando comecei a me incomodar para sair da Igreja Batista de Andirá, conversei com a família, conversei com a Paula e disse: vamos orar porque eu não quero virar concreto de novo, não quero fazer as coisas erradas de novo. E fui orar. E Deus foi confirmando algumas coisas no meu coração e Ele me deu 17 itens. A igreja já conhece a história. 17 itens. E eu pensei: eu quero ver esses 17 itens, 17 coisas na próxima igreja que eu for. Aí eu vou entender que não são minhas emoções. Adeus. E aí, vocês me convidaram. Fizeram essa besteira. E a gente veio 1º de maio de 2009. Dos 17, naquele final de semana, eu só vi 14. Indo embora, a Paula e a Mariana se apaixonaram por essa cidade. Mas eu disse: olha, não é aquela igreja, não. Ai, pai, ô Flávio. Mas dos 17 eu só vi 14, eu quero os 17. Até eu lembro que a Paula disse assim: mas tu tá muito exigente. Eu falei: exigente. Quero fazer a mesma besteira de 2003.
Junho de 2009, vocês me convidaram de novo. Bastou a primeira bobagem, chamaram de novo. Dos 3 itens que faltaram, eu vi em junho. Deus, agora é contigo. Entendi. Bom, vocês já conhecem a história, a gente já faz 13 anos que estamos na igreja. Mas por quê? Escolhas não são fáceis. E a gente precisa entender se é Deus que está mandando ou se é apenas as minhas emoções. O momento que eu estou vivendo está me enganando. Para que eu não venha a padecer. Para que eu não venha dizer assim, pô, Deus me enganou. Não, não foi Deus que te enganou. Você que se enganou, você não foi orar. Você não foi pedir conselhos. Para mim vir para Maringá, eu fui pedir conselhos. Falei, irmãos, o que vocês acham? Alguns pastores. E falaram, ó, a igreja a gente não conhece, mas a cidade é boa. Falei, tá, mas não é só a cidade, né? Tivemos lutas. Não foi fácil. Mas era o lugar que Deus queria que a gente estivesse. Escolhas não são fáceis, escolhas exigem risco, escolha é por fé. E quando a gente entende isso, a gente começa também a receber as bênçãos das escolhas. Gênesis 22, de 15 a 18, diz que pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia da praia. Sua descendência conquistará cidades dos que foram inimigos, e por meio dela todos os povos serão abençoados, porque você me obedece. E Hebreus 11, 11 e 12 diz que pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originou-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia. Abraão, por obediência, por fazer a escolha certa, recebeu as bênçãos do Senhor mesmo sem ver. Porque ele não viu a nação de Israel, ele não viu a sua descendência ser numerosa, mas ele confiava no Deus que havia lhe prometido. Crer, ter fé, saber que Deus está agindo, irmãos, é o segredo para as nossas escolhas. Assim como Abraão saiu da zona de conforto e foi abençoado, porque confiou em Deus, assim é você e eu, precisamos sair da nossa zona de conforto, correr riscos não desnecessários, mas sabendo, se é Deus que está convidando, é Deus que está chamando, então vamos embora. Quando Deus nos chama para mudar, a gente muda, a gente vê a ação de Deus, agir por fé. Eu creio que se a gente fizer as escolhas certas em 2023 e crer que é Deus que está agindo, a gente vai ver muitos milagres acontecer. Você crê nisso? Fazer escolhas não vão ser fáceis, nunca foi fácil. E a gente faz escolha a todo momento. A gente faz escolha de manhã, se a gente levanta para trabalhar ou não. Alguém aqui é obrigado a levantar de manhã para trabalhar? Quem aqui é obrigado? O patrão chega lá e põe uma arma na cabeça e diz, ou vai ou vai. Ninguém é obrigado a ir trabalhar de manhã, é? É. Mas aí você lembra dos boletos, né? Aí a gente faz uma escolha. Os boletos chegam. A gente não é obrigado, a gente faz escolha. A gente faz escolha a todo momento. Aquela escolha quando o despertador desperta e você escolhe assim, mais 5 minutos e passa 15. A gente faz escolhas. Mas escolhas não são fáceis. E nessas escolhas, avalie, olhe as opções, veja a realidade da tua vida, veja as renúncias que você também precisa fazer. E quando se trata de reino, as renúncias, que para nós humanamente é terrível, vai sempre redundar em bênçãos de Deus. Porque Ele honra, Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. Todo momento nós temos escolhas a serem feitas, são compromissos, são horários. E o reino, igreja, envolvimento com o irmão, a comunhão,
exige de você e de mim também escolhas. E Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Versos em cima dizem: as nossas necessidades vão ser supridas. Faça as escolhas certas. Se elas forem erradas, continue buscando a presença de Deus. Mas faça escolhas. Quando for para o reino, as escolhas para o reino sempre redundam em bênçãos. E Abraão é um grande exemplo para a gente. Abraão poderia ter ficado muito bem na terra dele. Deus chamaria outro, com certeza. Talvez nem apareceria o nome dele na Bíblia. A gente não ia saber quem é Abraão. Mas ele fez uma escolha porque ele ouviu a voz de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse ano e pedir para ele do próximo que está chegando. Feche seus olhos. Ó Deus, escolhas não são nada fáceis. Mas um dia nós escolhemos te servir. Um dia nós escolhemos nos render aos teus. Escolhemos ser chamados de filhos e filhas dos discípulos, discípulas de Jesus. E essa foi uma escolha que envolve risco. Ainda que estejamos num país que não tem perseguição, ou pelo menos ainda não há perseguição, envolve riscos, porque, Senhor, quando olhamos para a Tua palavra, nós percebemos que os valores da Tua palavra, os Teus valores, são completamente diferentes dos valores da cultura em que nós estamos. E precisamos ir contra essa cultura. E viver a cultura do reino. E isso envolve risco. Pode envolver o risco da perda de um emprego, por não querer mentir, e assim por diante. Também serão escolhas que não serão fáceis de tomar. Serão escolhas que vamos tomar que exigirão de nós fé. Mas com certeza, Deus, se permanecermos firmes no Teu chamado, exercendo fé e oração, iremos colher as bênçãos da escolha que fizemos ao Teu lado. Ó Deus, nos ajude em 2023 a escolher o Teu reino todos os dias. Pois com certeza o Senhor tem acrescentado as nossas necessidades. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado, Deus, por 2022. Muito obrigado, ó Deus, por tantas e tantas bênçãos que o Senhor nos deu. Livramentos. Muitos deles que nós nem sabemos que fomos livres. E que, Senhor, o próximo ano que está chegando, ele vai vir também com lutas, com dificuldades. Mas, Senhor, queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Porque o Senhor não nos disse que não teríamos as lutas. O Senhor não nos disse que quando nós andássemos ao Teu lado, não iríamos sofrer. O Senhor nos disse que teríamos sim problemas, dificuldades, aflições. Mas que era para termos bom ânimo, pois o Senhor venceu todas elas. E por isso podemos chegar no próximo ano com a certeza da escolha certa, de andarmos ao Teu lado, de sermos fiéis em tudo ao Senhor. Pois o Senhor nos suprirá as necessidades, assim que nós percebemos que olhando de forma humana, não tem mais jeito, mas o Senhor está ali. E aonde o Senhor está, sempre haverá jeito, sempre haverá solução, sempre haverá uma resposta. Nos ajude a buscar o Senhor, ó Pai. Leve-nos, ó Pai, guardados pela Tua paz. Leve-nos, ó Pai, debaixo da Tua graça. Teu Espírito nos console e conforte quando necessário. E que a Tua graça seja, Senhor, o nosso maior alvo em todos os dias. É assim que oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha aí uma ótima noite e um bom ano novo.